No Momento Rio em Foco de hoje, eu converso com Edna dos Santos Duzenberg, referência mundial no tema Economia Criativa. A Edna é fundadora do Programa de Economia Criativa da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, a UNCTAD. E atualmente ela assessora governos e instituições internacionais na área de economia criativa e políticas de desenvolvimento. Edna, o que é economia criativa? Economia criativa é um conceito relativamente novo, que surgiu na virada do século, em que nós estamos justamente no século XXI, na era do conhecimento, né? Que foi uma transição da sociedade de informação para a era do conhecimento. E na era do conhecimento, o ponto-chave é a criatividade, a inovação, o acesso à informação. Então, esses são realmente os vetores de crescimento socioeconômico hoje. E a economia criativa surgiu com a ideia em que a gente possa entender melhor essa interface entre cultura, economia e tecnologia, mas também vendo os aspectos sociais. Quer dizer, surgiu no trabalho de conceitualização da economia criativa, nós pensamos como vincular os aspectos sociais, tecnológicos, culturais com os aspectos econômicos. Então, é economia criativa porque nós pensamos que, através da economia criativa, nós podemos gerar renda, criar empregos, criar divisas, mas, ao mesmo tempo, promover inclusão social, diversidade cultural e um desenvolvimento que seja muito mais humano. O mapa da Firjan, ele ajudou o Brasil a reconhecer esse potencial para a economia criativa e a cidade do Rio de Janeiro apareceu em destaque novamente. Como a gente faz para potencializar essa vocação? Você sabe, eu sou carioca e eu acho que o Rio tem a cara da economia criativa. Por quê? Porque nós temos uma população que é extremamente jovem, que é multicultural, né? E nós temos realmente uma herança histórica, étnica. Por exemplo, o exemplo mais vivo de economia criativa no Rio é o Carnaval, né? O Carnaval é uma grande indústria. E, falando de estudos, não só o estudo da Firjan, mas, por exemplo, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Rio de Janeiro fez um trabalho muito interessante, e, na verdade, foi feito por um amigo que eu tenho grande respeito, que eu acho que é um grandes analistas da indústria do Carnaval, mostrando o impacto do Carnaval do Rio de Janeiro para a economia. Por quê? Porque gera muito emprego, cria quase 250 mil empregos temporários durante o Carnaval. Quer dizer, tem um impacto enorme. Tem um impacto porque recebe turistas, porque arrecada, porque cria empregos indiretos e porque tem toda a cadeia produtiva do Carnaval, que não começa só com os blocos e as escolas de samba, mas você tem os royalties da TV, você tem as fantasias, você tem toda a cadeia de valor da criação dos instrumentos, os patrocínios, quer dizer, é uma grande indústria. Então, esse é um exemplo típico e que realmente... Mas tem vários outros exemplos no Rio. Eu acho um evento extraordinário também aqui, que eu fiquei feliz de saber que está voltando, é o Rock in Rio, né? O Rock in Rio é um outro evento que tem um impacto enorme, que atrai a juventude. Nós temos o Fashion Show. Então, eu acho que a economia criativa tem muito a ver com a cidade do Rio de Janeiro e tem muito a ver com o Brasil. E como é que a gente faz para ampliar essa vocação da cidade para todo o estado? Eu acho, quer dizer, na verdade, quando nós começamos a pensar em economia criativa nas Nações Unidas, nós estávamos querendo sugerir justamente uma nova estratégia a nível de política nacional, né? Então, nós começamos conversando justamente com os ministérios, trouxemos o tema. Na verdade, o Brasil também tem muito a ver com essa conversa, porque o debate internacional sobre economia criativa, por incrível que pareça, aconteceu no Brasil em 2004, quer dizer, faz 10 anos que nós estamos falando de economia criativa no Brasil. Mas, naquele momento, nós conversamos com o Ministério da Cultura, que tinha um artista que entendeu perfeitamente, nós trabalhamos muito com o Gil, naquele momento, mas também conversamos com o MIDIC, com o Ministério de Ciência e Tecnologia. Então, tem um vínculo muito importante com os distintos ministérios. E é por isso que nós vimos
a economia criativa como uma estratégia de desenvolvimento, e para que ela realmente dê resultados concretos, nós precisamos envolver os distintos ministérios ou as distintas secretarias. Nós precisamos de educação, precisamos de cultura, precisamos de tecnologia, precisamos, inclusive, muitas vezes, até do Ministério da Justiça, porque a legislação de propriedade intelectual muitas vezes está a nível do Ministério da Justiça. Precisamos do Ministério da Economia. Por quê? Porque nós precisamos de rever os incentivos fiscais, precisamos de mecanismos de financiamento. Então, na época, nós conversamos com o BNDES, conversamos com a FINEP. Então, eu acho muito importante, quando a gente fala de economia criativa, por isso que eu achei muito bom esse envolvimento da Firjan e das federações, porque nós estamos falando de indústria, nós estamos falando de comércio, nós estamos falando de um setor que circula mais de 600, no último relatório da UNCTAD, nós tivemos o impacto do comércio internacional de bens e serviços criativos, que circula 650 bilhões de dólares por ano. No Brasil, a Secretaria de Economia Criativa foi vinculada ao Ministério da Cultura, apesar de todo esse trabalho interministerial. Isso acaba refletindo na política dos estados e dos municípios, que têm que seguir essa lógica e não conversam com os outros ministérios e secretarias. Como é que a gente rompe com essa lógica? Eu acho a melhor forma de romper, na verdade, quando o Plano Brasil Criativo foi lançado, a ideia era envolver 10 ministérios e ter esse plano aprovado a nível da implementação, a nível da Casa Civil. E isso, na verdade, é o que nós sugerimos à maioria dos países. Em alguns países tem dado resultado. Porque é por isso que nós falamos de estratégia, porque a economia criativa é muito mais que uma política a nível do Ministério da Cultura, porque se não houver a relação entre cultura e tecnologia, vai ser muito difícil criar conteúdo criativo, né? Os jovens estão toda hora utilizando aplicativos, então a gente precisa de tecnologia. Se nós não tivermos o Ministério da Educação, nós seremos incapazes de realmente reforçar a capacidade criativa do Brasil, que isso é o ponto realmente chave. O que nós precisamos para melhorar a economia criativa é reforçar a capacidade criativa. E essa capacidade criativa ela vem através da educação, mas não só a educação formal, a educação que vai às universidades. Nós precisamos, por exemplo, eu acho importante no Brasil o fato de nós termos instituições como as instituições do Sistema S, né? Você tem o trabalho da SEBRAE, é muito importante se reforçar todo o trabalho a nível de empreendedorismo, porque os criativos, a maioria deles hoje em dia são independentes, né? E são microempresas. O trabalho da Firjan mostrou que nós temos 250 mil microempresas envolvidas no setor. Isso não é típico só do Rio ou do Brasil, isso é em geral. Eu participei de um estudo grande que foi feito a nível da União Europeia. Na Europa, 85% da classe criativa, dos chamados profissionais criativos, eles funcionam a nível das microempresas e que normalmente têm de 3 a 5 pessoas e jovens. Então, o que nós precisamos realmente é ter aprendizado contínuo, ter formação de base, e nós temos que ter produtos criativos de excelência para concorrer num mercado que é muito grande, que é muito competitivo. Mas a diferença, o que faz o interesse da economia criativa é que, por exemplo, antigamente, quando nós pensávamos e discutíamos a nível de competitividade dos países, nós estávamos pensando em commodities, em que todo mundo estava vendendo a mesma coisa, né? O Brasil exporta minério de ferro e concorre com a Austrália, que exporta minério de ferro. Mas quando nós estamos falando em produtos criativos, o diferencial é que cada produto ele é único, porque ele traz embutido a criatividade, ele traz a nossa cultura, ele traz a educação que nós tivemos. Então, cada produto ele vai ser diferente, vai ter espaço para ele. Então, por isso é que, não só a nível do país, mas também a nível das cidades, eu sempre pensei e tenho conversado com várias partes do Brasil. O Brasil, cada área pode focalizar num determinado produto criativo.
E eu acho isso muito importante. Eu acho a vocação do Rio. Nós temos o audiovisual, né? Você tem os videogames que estão sendo desenvolvidos atualmente. Você tem a moda verão. Então tem muita coisa. Tem muita coisa. Tem muita coisa. Agora, em termos de profissionais, quais as competências que têm que ser desenvolvidas no profissional criativo? O interessante nessa discussão, justamente, eu vou voltar para uma das bases da economia criativa, porque a economia criativa ela funciona através de um sistema que seja participativo, que seja flexível. Então, o que isso quer dizer na prática? Isso quer dizer que nós precisamos os governos para terem políticas públicas. Não queremos o governo mexendo diretamente, nós queremos o governo, quer dizer, mais a nível de ter um papel de facilitador disso tudo, de colocar e criar um clima que seja atraente para trazer as indústrias, as empresas. É delas que nós precisamos. Então, a gente está falando, nós precisamos do público, precisamos do setor privado, precisamos atrair investimentos, precisamos reforçar o chamado, nós chamamos criar o que nós chamamos de nexus criativo. Esse nexo criativo é justamente o fato de atrair investimentos para que você possa reforçar a infraestrutura criativa, para que você possa criar uma estratégia em que você envolve, por isso que é importante o empreendedorismo, para que as empresas não só sejam capazes de criar, mas que sejam capazes de comercializar os produtos a nível do mercado interno, mas também no mercado global. E isso eu faço um parênteses, por exemplo, o Brasil ele esbanja talento e criatividade, mas nós temos uma participação ainda muito pequena no mercado internacional. Então, nós pensamos que são tão criativos, mas houve um outro estudo também que foi feito há 2 anos atrás pelo IPEA, em que menciona que a intensidade criativa do Brasil é relativamente baixa. Por exemplo, eu mencionei as exportações de produtos criativos, que são de 650 bilhões de dólares. A China atualmente exporta 80 bilhões de dólares. O Brasil exporta 7,5 milhões. Né? Dos quais 6,5 de serviços criativos e relativamente 1 bilhão de dólares de produtos, o que é relativamente muito pouco. O slogan do nosso programa, Rio em Foco, é aqui política e economia caminham juntas. Como a gente faz para a política caminhar junto da economia criativa? Eu acho que a economia criativa precisa de articulação política, porque nós temos que realmente envolver os diversos segmentos da economia. Por isso que eu digo, é muito mais que existe uma certa confusão no sentido de pensar a economia criativa só a nível de arte, mídia e cultura. É muito mais do que isso, né? E voltando ao estudo da Firjan, uma das conclusões interessantes é que a maior parte dos profissionais criativos estão na indústria de transformação. Então, eu acho muito importante estimular a criatividade em todos os níveis, não só no meio cultural e artístico, mas também a nível da ciência, da tecnologia, dos negócios. Então, por exemplo, você quer um exemplo? O ano passado nós tivemos na Coreia do Sul, e o plano de economia criativa é prioridade número 1 da Presidente da República. Eu tive a honra de conhecê-la e participar de uma conversa com ela. Eles traduziram o nosso relatório. Mas o que eu quero dizer é que foi implementada a nível da presidência como uma estratégia. Por quê? Porque eles têm um setor audiovisual muito forte, né? A questão dos filmes. Houve aquela música em que que ninguém ouvia falar da Coreia, mas de repente teve um artista que lançou uma música que fez um sucesso internacional, veio aqui, dançou no carnaval, enfim. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, é importante politicamente, porque nós precisamos dessa articulação política. E como a gente sensibiliza o político? Eu acho pensando a nível de estratégia, porque nós estamos pensando com uma visão de futuro. Né? E a economia criativa ela só pode ter resultados concretos se tiver também... Mas aí tem um ponto importante que eu acho que é o grande problema no Brasil. Né? O grande problema no Brasil, principalmente agora, nós estamos num novo governo. O grande problema, eu acho, é que cada vez que começa um novo governo, a gente pensa que tem que começar tudo de novo.
não tem continuidade. Economia criativa não é isso. A gente não está pensando em agenda pessoal, nós não estamos pensando a nível de agenda partidária, nós estamos pensando a nível de uma política de longo prazo, de médio prazo, política de Estado, que pode ser a nível de política de Estado, a nível do Brasil criativo, depois tem o programa Rio Criativo, tem o programa em São Paulo, temos várias. E agora estamos falando muito das cidades criativas, porque realmente às vezes fica muito difícil a implementação de um plano a nível nacional, se bem que nós temos exemplos claros. Por exemplo, um outro exemplo interessante foi na Tailândia, em que nós criamos um programa criativo que foi lançado a nível do primeiro-ministro. Então, aí é importante que seja o primeiro-ministro que dá trabalho de casa a cada um dos ministérios, né? E essa é a ideia, porque nós podemos envolver, por exemplo, aqui agora em tantos ministérios, mas nós podemos envolver, digamos, o Ministério da Juventude, porque é um setor que facilita muito e que tem um interesse muito grande dos jovens atualmente por toda essa área de propaganda, a área do conteúdo criativo, as músicas, enfim. É um setor importante a nível de inclusão social, aqui no Brasil mesmo. É muito importante também trabalhar não só com o setor público, com o setor privado, mas também com as ONGs, né? As organizações não governamentais têm um papel importante. No Rio a gente tem um exemplo. Vários exemplos. Você acredita que, inclusive, aqui no relatório, eu mencionei o exemplo do trabalho feito pela Ação Comunitária do Brasil. Inclusive, eu tive o privilégio de visitar um dos projetos no Complexo da Maré, Complexo do Alemão. Fiquei muito emocionada ao ver as crianças dizendo: eu sou a economia criativa. E foi lindo, porque foi uma coisa espontânea. Mas o importante da economia criativa é a gente trazer também uma mensagem de otimismo e de esperança para os jovens, porque eles se identificam muito. E uma coisa muito importante que eu gostaria de mencionar, porque eu estava vendo um programa de vocês e eu fiquei muito feliz de ter o privilégio de ter assistido o programa que foi feito com o Ziraldo. E o Ziraldo comentando da preocupação dele com a educação, com a leitura. Essa é a chave, porque nós temos que realmente rever o sistema educacional. Nós temos trabalhado muito com as universidades estão, inclusive, revendo o currículo. Eu tenho trabalhado com várias universidades no mundo inteiro, elas estão revendo, focando na economia criativa, justamente para que você tenha essa visão transversal, né? Porque o que acontece, a minha formação é economia, mas não adianta nada eu ter uma informação em economia se eu não sei para a economia criativa você precisa que os departamentos conversem entre si, em termos de economia, para ver o impacto a nível de renda, a nível do comércio internacional, mas você precisa de direito. Por quê? Você precisa ter uma negociação a nível dos contratos, né? O grande problema dos artistas é não saber negociar os contratos, né? Então, você precisa realmente ter noções de direito. Você precisa, através do direito, rever a legislação a nível de propriedade intelectual, a nível dos direitos autorais. Você precisa entrar nessa discussão. Nós precisamos de tecnologia porque, sem infraestrutura digital, é muito difícil estimular a criatividade e inovação. E aqui a gente é negativo. E aqui é um grande problema. Então, nós precisamos ter banda larga, senão os jovens serão incapazes de realmente continuar a produzir conteúdo criativo. Nós vemos, por exemplo, um setor que está desenvolvendo muito aqui no Rio, inclusive vinha participar de uma grande reunião sobre a questão dos games, né? Que é um setor que tem crescido exponencialmente e é um setor que atrai muitos jovens. E eu sei que tem jogos que são feitos por brasileiros aqui no Brasil, vão lá para fora e voltam e as pessoas nem se dão conta que foram jogos feitos por brasileiros. Então, eu acho que nós precisamos ter políticas justamente para que a gente possa, por exemplo, ter uma política de previdência a nível dos artistas, porque os artistas e os criativos que trabalham de forma independente, nós não queremos que eles sejam marginalizados. Esse é o grande problema, porque nós queremos incentivar a criatividade. Mas, para isso, é preciso que eles tenham acesso a políticas sociais, que tenham acesso à previdência.
Nós estamos chegando ao final do programa e uma pergunta que não quer calar é o seguinte: a gente está em crise mundial, econômica. Como a economia criativa pode contribuir para que a gente saia da crise? Você sabe que foi muito interessante a questão dos estudos que nós fizemos. Nós fizemos um primeiro estudo sobre economia criativa, que foi lançado em 2008, num período em que a economia mundial estava crescendo a passos largos. Mas foi interessante testar as conclusões num momento diferente. E o que aconteceu? Por isso que nós dizemos que as indústrias criativas é um dos setores mais dinâmicos do comércio internacional, porque é verdade. Quando toda a economia estava em crise, os produtos criativos, a demanda dos produtos criativos continuou aumentando. Aí você me pergunta, por quê? A resposta é porque nós estamos realmente vivendo um mundo em transformação. E que a demanda por produtos criativos, esses produtos eles estão tão arraigados no nosso dia a dia. Então, para dar um exemplo, você acorda de manhã, você liga o rádio, economia criativa, você se veste. É moda, você vê a televisão, você usa um software no computador para estudar ou para trabalhar, você vê conteúdo visual porque você vai ver a televisão, você vai ao cinema. Então foi muito interessante porque mesmo no período de crise, em que aqui nós não sentimos muito, mas eu moro na Europa a crise foi muito séria, os produtos criativos continuaram com demanda elevada. Mas agora a gente está num momento de crise aqui. E aí seria um grande momento para a gente colocar em pauta uma mudança nessa visão setorial da economia criativa e um passo a mais para pensar isso como uma solução para os nossos jovens que estão entrando no mercado de trabalho. Exatamente. Eu acho que o Brasil tem uma oportunidade única também de vincular isso com todos os eventos que estão acontecendo. Por exemplo, fazer um vínculo entre a economia criativa, nós estamos organizando os Jogos Olímpicos, né? Aconteceu a Copa, eu acho que o Brasil poderia ter feito um pouco mais para vincular a economia criativa com a Copa. Então, eu acho que nós precisamos, primeiro, ter uma visão mais estratégica, uma visão mais de médio prazo, tentar articular com uma série de outros eventos, por exemplo, eu acho que nós precisamos, por exemplo, não mencionei, o ministério muito importante também é o turismo. Né? Então, a economia criativa caminha lado a lado. Na classificação, em alguns países, envolve esportes, os vínculos com o turismo. Então, é um setor que facilita, por isso que eu digo, facilita uma estratégia, uma política estratégica que vai envolver os diversos setores. E no sentido de que seja alguma coisa que seja um ganho-ganho para todo mundo. Essa é a ideia. E envolvendo não só o setor público, quanto o setor privado, quanto as universidades, que têm que continuar fazendo pesquisa, as instituições, que têm que continuar realmente vendo o impacto, quer dizer, o que elas podem, nas suas áreas de competência, como elas podem contribuir para que realmente reforçar a economia criativa. Mas eu acho que no Brasil, o ponto-chave é que não só nós precisamos reforçar a nossa capacidade criativa, porque mesmo que a gente quisesse exportar mais, nós não temos produtos, né? E então nós precisamos realmente aumentar, diversificar essa gama de produtos criativos, precisamos incentivar o setor através de políticas que sejam direcionadas nesse sentido, no sentido de ter linhas de crédito, no sentido de incentivar a criação das pequenas empresas, no sentido de promover um pouco mais os nossos produtos lá fora, participar de feiras internacionais. E na educação. E a base é a educação. Então, nós temos que rever o sistema educacional, como eu estava, a partir da criança, né? Porque as crianças, para ser criativas, elas começam desenhando, e é por isso que eu mencionei, achei bonito a reflexão do Ziraldo, de forma bem criativa, como é que uma criança vê uma letra, é porque ela pensa justamente em alguma coisa que vincula. Então, é essa linguagem de hoje, nós estamos vivendo num mundo em que ele é dominado por imagens, por textos, por som, né? Nós estamos na era do conhecimento. E nós não podemos estar na era do conhecimento pensando como se pensava no século passado. E nós não podemos aprender se nós não tivermos essa visão
que seja multidisciplinar, que seja transversal. Então, por isso que eu digo, a educação é muito importante nos diversos níveis, porque, inclusive, por exemplo, esses vários cursos que estão sendo criados agora a nível de master, né, trazendo justamente os diversos segmentos para que ajude a ter uma visão criativa do todo e que não se pense de forma isolada. Obrigada, Edna. E obrigada a você que ficou com a gente até agora. O Momento Rio em Foco continua no site. Acompanhe a gente, www.rioemfoco.rj.gov.br. Eu espero vocês.